Olá, tudo bem? Eu sou o Billy Paul Jones, professor e palestrante. E esse é o seu canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E eu vim conversar com você aqui hoje a respeito das doenças peroxômicas, tá? Se você ainda não assistiu a aula sobre peroxomos, assista lá no canal a aula sobre peroxomos. E aqui nós vamos tratar hoje especificamente das doenças sobre peroxomos. Então, veja só, as doenças relacionadas aos peroxomos, elas são denominadas de leucodistrofias. Leucodistrofias. Leuco significa branco, né? Lá em botânica, você estuda, por exemplo, plastos e fala-se para você a respeito de leucoplastos. Leucoplastos são plastos sem pigmentos, então, consequentemente, são plastos brancos. Essas doenças peroxissômicas, elas são chamadas de leucodistrofias porque elas atacam exatamente, elas têm muita relação com a bainha de mielina, provocando desmilinização da bainha de mielina dos neurônios, levando a vários distúrbios relacionados ao sistema nervoso central e outros órgãos. Por isso que elas são denominadas todas elas de leucodistrofias. E a primeira leucodistrofia que nós vamos analisar é a chamada síndrome de Zellger, ou também conhecida como síndrome cérebro-hepato-renal. Por quê? Porque ela tanto afeta o sistema nervoso, como afeta o fígado e afeta também o sistema renal. Então, por isso que ela recebe essa denominação de cérebro-hepato-renal. Muito bem. O que acontece na síndrome de Zellger? Você tem uma redução ou você tem ausência de peroxomos a nível celular, ou você tem problema de transferência das enzimas peroxômicas que são produzidas a nível de polissomos no citoplasma celular, tá? Essas enzimas, elas são produzidas e elas contêm certos sinalizadores, entendido? Exatamente para que a membrana do peroxomos, a membrana lipoproteica do peroxomos, possa então identificar essas enzimas, incorporando-as para o seu interior. Então, se eu tiver ausência de peroxissomos, tiver redução drástica desse número de peroxissomos ou mesmo dificuldade nos mecanismos de transferências enzimáticas das enzimas produzidas pelos polissomos para o interior dos peroxissomos, eu vou desenvolver, então, a chamada síndrome de Zellger. Entendido? Certo ou não? Ataca fígado, ataca rins e ataca cérebro. Qual é a sintomatologia dessa síndrome de Zellger? Primeiro, hipotonia. Eu tenho falta de tônus muscular, tá? O tônus muscular é a contração muscular necessária para a manutenção da sua postura corporal, para você se manter em pé, para você se manter na postura adequada quando está sentado, para você se posicionar corporalmente no ambiente. Então, é necessário que se tenha uma contração muscular mínima aí, que se refere-se ao tônus muscular. Então, esse indivíduo tem hipotonia, problema na manutenção desse tônus, tá? Face e crânio dismórficos, um pouco fora da forma natural que estamos acostumados a perceber nas pessoas normais. Então, é outro sintoma clássico da síndrome de Zellger. Visão e audição prejudicados, isso, tá? Interpretação de estímulos visuais, interpretação de estímulos auditivos está relacionado com o sistema nervoso central. Como há comprometimento desse sistema nervoso, então essas funções, tá, relacionadas à interpretação de estímulos recebido pelo sistema, os sistemas sensitivos, né, pelos órgãos sensoriais, então isso é dificultado, tá, na doença de Zellger. Convulsões, o indivíduo sofre problemas relacionados a convulsões. Hepatomegalia, que é fígado inchado. O fígado ele cresce, né? Devido às suas condições disfuncionais, ele então começa a crescer, a aumentar de tamanho. Cistos nos rins, daí as dificuldades em relação ao sistema renal. Deficiência em deglutição, o indivíduo tem uma certa deficiência em deglutição, claro, porque como a doença afeta a bainha de mielina
tá? Que está relacionada aos nervos. Então, os estímulos motores para que os músculos reajam adequadamente, eles ficam comprometidos. Então, ele tem problema de deglutição e apneia, dificuldade na respiração também, ou seja, falta de oxigenação. A sobrevida do indivíduo é em torno de 1 ano, tá? São indivíduos que não vivem muito tempo. E aqui a gente tem a fotografiazinha da principal sintomatologia da doença, que é exatamente a face e crânio dismórficos. Então, você vê o rosto da criança aqui, você percebe que essa parte superior da cabeça não está muito normal, ela tem uma característica um pouco anômala, um pouco dismorfe, tá? Os olhos também, ó, tá vendo? A posição aqui em relação ao nariz, à boca. Então, isso é o que se denomina de face e crânio dismorfes. Ok? A outra doença que nós vamos analisar dentro desse nosso estudo das doenças peroxissômicas é a doença de Refizum. A doença de Refizum, tá, é uma síndrome autossômica recessiva. Entendido? É uma doença genética, tá? É uma doença autossômica, porque os genes que determinam a característica estão localizados em cromossomos não sexuais, que são os cromossomos diferentes de X e de Y, entendido? Eles estão em cromossomos autossomos. E a herança é recessiva porque eu preciso de 2 genes, né? O gene tem que estar em dose dupla para que o indivíduo seja afetado pela patologia. Se o indivíduo tiver apenas um gene, para a doença, ele será um indivíduo normal, já que o gene dominante, ele é dominante em relação ao gene recessivo, então o caráter será normal. Mas casais heterozigotos para o gene recessivo da doença de Refizum têm 25% de chances de ter filhos com a patologia. E o que acontece na doença de Refizum é a ausência da enzima fitol-CoA hidroxilase, entendido ou não? Isso gera um acúmulo de ácido fitânico no organismo. O ácido fitânico ele é encontrado em laticínios, ele é encontrado em peixes e ele é encontrado principalmente em vegetais verdes. Entendido? A clorofila, tá? Tem uma cadeia aromática com um magnésio central e uma cauda fitol. O indivíduo com síndrome de Refizum, ele não tem a enzima necessária para digerir essa cauda fitol. Então, o indivíduo faz o consumo de vegetais verdes, agrava o problema pelo acúmulo desse ácido fitânico no seu organismo. E qual é a sintomatologia dessa patologia aí, doença de Refizum? Lesão nos nervos, claro, vai afetar os nervos do indivíduo. Retinite pigmentosa, onde ele apresenta a perda da visão periférica e o globo ocular ele fica meio amarelado, ok? Catarata, que é opacificação do cristalino, que é a sua lente principal do olho, entendido? Então ela fica opacificada, chama-se catarata, tá certo? Perda de audição e olfato, ele não consegue distinguir cheiros, não consegue sentir cheiros, né? Olfato, chama-se anosmia, quando você tem a perda de olfato. Ataxia, que é problema relacionado ao equilíbrio, ele sofre de perdas de equilíbrio e alterações ósseas, que é, por sinal, um sintoma clássico na doença de Refizum. Então, você percebe que as pernas do indivíduo aqui, elas não estão perfeitamente bem formadas. Percebeu ou não? Ela tem uma certa característica diferenciada de um conjunto de pernas de um indivíduo normal. Então, isso é clássico na doença de Refizum. E o que é que a gente tem mais na doença de Refizum? Tá? O que é que a gente tem mais na doença de Refizum? Tá? Deixa eu passar aqui, pronto, esse aqui. Ó. Isso aqui chama-se ictiose. O que é a ictiose? Ictiose vem de peixe. O indivíduo apresenta ressecamento da pele e fica com a pele meio escamosa. Então, é isso que acontece na ictiose, ok? Tem tratamento para a doença de Refizum? Tem. Eu preciso amenizar o impacto do acúmulo do ácido fitânico no organismo, evitando, então, o agravamento dessas sintomatologias. Então, a partir do momento que isso é identificado, o indivíduo vai passar por uma dieta especial, chamada dieta de Refizum. A dieta de Refizum é exatamente o que? Evitar que ele faça um consumo, tá, excessivo de laticínios,
um consumo excessivo de peixes e um consumo de vegetais verdes. Então, o que é que acontece com o indivíduo? Então, ele passa a não consumir esses alimentos, porque aí ele passa a não ingerir o fitol e, consequentemente, não vai ter o acúmulo do ácido fitânico, ok? E a outra coisa é o quê? Plasmaferese. Plasmaferese é feito por uma máquina especial, tá? Em um hospital, onde ocorre a transferência ou a transfusão de plasma. Isso quando você observa que o plasma sanguíneo do indivíduo está com altas concentrações de ácido fitânico, o que pode agravar a sintomatologia da doença. Então, a plasmaferese, que é exatamente essa transferência de plasma, reduz, consequentemente, a quantidade de ácido fitânico na sua corrente sanguínea. E das doenças peroxissômicas, a mais famosa delas é a adrenoleucodistrofia, conhecida pela abreviatura ADL. Essa é a doença mais conhecida e ela é tão conhecida que virou filme, entendido? Um filme chamado Óleo de Lorenzo. Tá? É um filme muito antigo, eu não sei nem se é disponível na Netflix, mas eu acho que no YouTube você deve encontrar esse filme na íntegra. É um filme antigo, eu assisti, que conta a história de um casal, tá, que teve uma criança com adrenoleucodistrofia ADL. E o filme se desenrola em torno de uma trama, de um drama, exatamente na busca da cura da adrenoleucodistrofia. Tá? O filme é até baseado numa história real, entendido? Tá? A pessoa que inspirou o filme, ela morreu com cerca de 30 anos de idade, tá certo? Mas é um filme que vale a pena assistir. A ADL é uma herança recessiva ligada ao cromossomo X, entendido? Ou seja, é aquele tipo de herança que nós denominamos de herança ligada ao sexo, entendido? É uma herança recessiva, sendo que, por ser ligada ao sexo, e o que é uma herança ser ligada ao sexo? O gene que determina o caráter, ele só aparece no cromossomo X e não tem alelo no cromossomo Y. Sendo assim, o homem, ele precisa apenas de um único gene, mesmo a herança sendo recessiva, ele precisa de um único gene para apresentar a doença. Por isso que a ADL é muito mais comum em homens do que em mulheres. Basta que o homem seja Xazinho Y e ele vai apresentar a adrenoleucodistrofia ou ADL, herança recessiva ligada ao X. O problema está relacionado com a ausência da enzima ligase acetil-CoA gordurosa. A falta da atividade dessa enzima, principalmente no sistema nervoso central, que o sistema nervoso central produz muitos gangliosídeos, tá? Que são lipídios que não podem ser acumulados no sistema nervoso, mas aí a falta da enzima ligase acil-CoA gordurosa faz com que haja acúmulos consideráveis de ácidos graxos no cérebro, entendido? O que provoca fortes disfunções a nível cerebral. E também a falta de plasmológenos, entendido? Plasmológenos. E você está perguntando, mas o que são os plasmológenos? Eles são fosfolipídios que formam, tá, as membranas das bainhas de mielinas. Então, a membrana da baía de mielina é formada de fosfolipídio, como qualquer membrana lipoproteica. Mas só que esse fosfolipídio aí, entendido? Na parte do fosfato, na parte do radical fosfato, clássico dos fosfolipídios, que são lipídios compostos, tá? Existe agregado a esse radical fosfato, tá? O peptídeo cefalina ou lecitina. É isso aí o que acontece. Esses lipídios que apresentam cefalina, tá? Que apresentam esse outro lipídio, agora lecitina e cefalina, tá? Fosfolipídios que apresentam lecitina e apresentam cefalina na sua estrutura, eles são chamados de plasmalógenos. E eles são produzidos a nível de peroxissomos, entendido? E são utilizados para a formação da bainha de mielina no sistema nervoso central. A doença também provoca disfunção da glândula adrenal, entendido ou não? Que são as glândulas suprarrenais que estão localizadas acima dos rins e leva à destruição da bainha de mielina, entendido? Então, esses são os sintomas clássicos
Esses são os problemas, aliás, acarretados pela adrenoleucodistrofia ADL. A sintomatologia clássica da patologia, tá? Disfunção da glândula adrenal, isso, deteriorização neurológica. Já que você tem o comprometimento e a destruição da bainha de mielina, então você vai ter um problema de deteriorização neurológica a nível do sistema nervoso central. Hipertrofia do fígado, tá? Anomalia facial e músculos fracos, né? Acarretando também problemas de perda do tônus muscular. Também você observa isso no ADL, na adrenoleucodistrofia. Muito bem. Essas são as doenças clássicas relacionadas à organela conhecida como peroxissomos. Ok? A síndrome de Zellger, tá? Que é a redução, ausência de peroxomos ou peroxomos vazios sem conteúdo enzimático, porque não há a transferência das enzimas, entendido? A partir dos polissomos citoplasmáticos para o peroxissomos, tá? A doença de HEFZ1, que é uma deficiência da enzima fitol-coa-hidroxilase, levando ao acúmulo de ácido fitânico no organismo, o que leva à lesão de nervos, catarata, perda de audição, ataxia e outros sintomas clássicos da doença, e principalmente essa má formação aqui nos membros inferiores. E a adrenoleucodistrofia ADL, que tem a ver com a ausência da enzima ligase acil-CoA gordurosa. Essa enzima é responsável por degradar certos ácidos graxos que terminam se acumulando no sistema nervoso central. E aí a falta de plasmalógenos, que são fosfolipídios especiais, que apresentam lá o grupo cefalina ou lecitina associado ao radical fosfato deste fosfolipídio, e isso leva à degeneração da bainha de mielina, o que é extremamente danoso para os axônios dos neurônios, entendido? Além de disfunção da adrenal. Certinho, pessoal? Ok? Então, era esse o recado que eu queria dar para vocês hoje, tá? Inscreva-se no canal, outros vídeos serão postados aí. Se você gostou, dê o seu like, assista a aula de peroxissomos, entendido? Que para você entender melhor a função do peroxissomos. E nessa aula falamos também sobre glioxomos, que é uma organelazinha que na verdade, o peroxomo das células vegetais, entendido? Então, dá uma passada lá no canal, dá uma assistida nessas aulas. Foi um imenso prazer aqui estar com vocês e até a próxima aula. Tchau!